Estamos chegando no programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo TV e também pelo Facebook. Hoje temos uma entrevista com a secretária da Educação, Ana Paula Rossi, mas antes eu quero apresentar o parceiro das sextas-feiras aqui, Gurupi Martins. Boa tarde, Gurupi Martins. Boa tarde, Nilson. Muito boa tarde, meu amigo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2017, praticamente no meio do ano. Com cara de meio de feriado, meio frio, você não sabe se é greve geral ou que não é. O mais importante é que é um final de semana prolongado, na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a nossa entrevistada de hoje é muito especial, por isso eu faço um convite para você. Participe conosco através do WhatsApp 981-420-208. Marque aí, 981-420-208. Faça a sua pergunta para a nossa convidada, a nossa vereadora Ana Paula, que você já apresentou. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Demorou por causa dos seus compromissos aí, você reservou um tempinho para nós. Isso, peço né? desculpas que a gente tinha agendado, né, já uma outra data, infelizmente não consegui comparecer, mas agradeço o convite de vocês, o Gurupi, que eu nem vou falar quanto tempo eu conheço, o Nilson também, mas o Gurupi começou com a gente lá na época Difusora, era Difusora Oeste na ainda. Difusora. Isso mesmo, isso mesmo. Então hoje, mais do que especial, além de secretária da Educação, também é vereadora. Nilson, você quer começar por a secretária ou a vereadora? O que é mais fácil, ser vereadora ou ser secretária? Boa pergunta. Bom, na verdade, assim, eu estou afastada da Câmara, né, desde o início do ano, assim que eu assumi a Secretaria de Educação, a convite do prefeito Rogério Lins. Eu fui vereadora já em 2009, né, na gestão de 2009. E não tem uma tarefa que seja mais fácil, mais difícil, cada uma tem o seu desafio, né? São desafios distintos. Eu já tive experiência de ser secretária municipal, quando eu fui secretária de assistência social aqui na cidade de Osasco, na época ainda era promoção e assistência social. E são desafios bem distintos, né? Assim, eu tinha os meus desafios na Câmara Municipal quando fui vereadora. Eu era vereadora, fazia parte de um grupo que era minoria. Eu costumava, as pessoas chamavam de grupo de oposição, eu chamava de grupo de posição independente. E não foi fácil, né? Mas assim, foi um período de muito aprendizado. Eu acho que quando você está em minoria e defende o seu ponto de vista, e que é diferente de boa parte, você tem que ter muito argumento, tem que ter muito conhecimento. Então, eu gostei muito de ser vereadora. Eu, diferente de outras pessoas que passam pelo legislativo e falam, ai, não gostei do legislativo, você fica muito amarrado, não tem muito poder de atuação, de execução, porque não é o executivo, né, é o legislativo. Mas eu gostei, eu gostei muito de atuar no legislativo, de ser vereadora, tanto que saí candidata novamente. E até aproveitando essa oportunidade, porque muitas pessoas perguntam, puxa, você foi eleita vereadora, a segunda mais votada, e não assumiu como vereadora, acabou assumindo como secretária municipal. Quando o Rogério me fez o convite, assim, eu fiquei muito indecisa, porque eu gosto de ser vereadora, eu gosto de atuar na Câmara Municipal, mas na minha atuação como vereadora, eu tinha muitas dificuldades, muitas críticas com relação à educação na cidade de Osasco, muitos questionamentos. E, de repente, me é oferecida essa oportunidade de estar à frente de uma secretaria como a Secretaria de Educação. E aí, quer dizer, é mais fácil criticar, jogar pedras, né, do que ter a oportunidade de fazer diferente. E eu resolvi, então, aceitar esse desafio de ser secretária de Educação na cidade de Osasco. E você está já há 4 meses? Vai completar 4 meses. Você imaginou o tamanho da Secretaria de Educação? Você imaginou que era tão grande da forma que é? O tempo disponibilizado que você tem dentro da Secretaria, que você mal consegue dormir direito, conversar com os bastidores, de dormir muito tarde, acordar muito cedo, já preocupado com o que vai fazer durante o dia? Então, Nilson, na verdade, assim, eu sabia que era um grande desafio, né? A Secretaria de Educação é uma secretaria, uma estrutura muito grande, de extrema importância, né? A educação é a base de tudo. Eu tinha essa consciência, mas eu confesso que não imaginava que seria tão grande. Já sabia que era grande, mas não tão grande. Quando a gente fala em grandiosidade, digamos o seguinte, é um dos maiores orçamentos. Você só perde
Eu acho que é o Não, primeiro. é o maior é o orçamento. Maior orçamento. Você perde para... Não, não. Saúde. Segundo a saúde. e obras, né? São os três maiores. São os três orçamentos. maiores. A distância da obra fica bem distante. Saúde E educação e saúde. São os dois maiores orçamentos. Assim, é grande no sentido que é uma secretaria com muitos desafios. Né? O Rogério fez uma reunião recente com todos os secretários, eu até comentei com vocês aqui a semana passada, no feriado, na sexta, o dia todo. O prefeito, né, fez uma reunião de planejamento com todos os secretários. Foram 2 dias, na sexta e no sábado. E ali ele falou, né, uma das frases, ele falou: vamos agora fechar o departamento de justificativas e vamos abrir só o departamento agora de propostas, de soluções. E eu sei, é uma grande dificuldade que a gente ainda encontra, eu, sendo bem sincera. Eu entendo a colocação do prefeito, ele está certo, porque já estamos há praticamente 4 meses no governo, né, e as pessoas não querem ficar ouvindo só justificativas, mas infelizmente, algumas situações que foram herdadas, não é criticar quem quer que seja, mas você tem que explicar, porque as pessoas ainda hoje não têm acesso a muitas informações. Em termos de números, vereadora, secretária, o que é a Secretaria de Educação? Quantos funcionários tem? Quantas Então, escolas? A secretaria, ela tem 140 unidades escolares, 140, mais ou menos 67 mil alunos matriculados. 67. Quase 8 mil funcionários só na Secretaria. Um número significativo, né? Então, assim, são números bem expressivos, bem expressivos. E lembrando que a gente passa por diversas dificuldades no país e no nosso município não é diferente. Né? Então, eu quero pedir desculpas ao prefeito Rogério Lins, mas eu ainda não fechei o departamento de justificativas, porque algumas situações atuais, a gente tem que ainda explicar para as pessoas que são situações herdadas e que a gente tem sim ações no sentido de resolvê-las, mas que existem tempos mínimos necessários para isso, legais, prazos legais para isso, e que não dependem de uma decisão única e exclusiva minha. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uniforme escolar. Uniforme escolar é uma licitação que você tem que iniciar para que você consiga fazer a entrega do uniforme. No início do ano letivo, que esse ano aconteceu no dia 6 de fevereiro, você tem que iniciar a licitação mais ou menos no mês de agosto do ano anterior. Para que haja tempo. Para que haja tempo de fazer a entrega em fevereiro. Isso se não tiver nenhuma intercorrência. O que aconteceu foi, eles iniciaram o processo, mas ficou parado. No final do ano, nada andou, então ficou parado. O de uniforme, o de material escolar. Então, aqui eu preciso aproveitar essa oportunidade para explicar para os pais, né? Os professores já têm acesso a essa informação, mas eu acho muito importante aproveitar essa oportunidade para divulgar para os pais de alunos da rede municipal. Está tudo em processo de licitação. Material escolar, uniforme escolar. E isso leva um tempo mínimo legal. Não é uma ação que depende de uma interferência do prefeito. Existe sim no departamento de compras da prefeitura, no DCLC, uma força-tarefa, né, envolvendo o jurídico, envolvendo a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração, para que secretarias como Educação, Saúde tenham prioridade. Né, Não é falta de dinheiro, é questão apenas jurídica. Não. Lógico, assim, de uma forma geral, a prefeitura tem suas dívidas, né? Assim, mas eu digo, na questão da educação não é falta de recurso, é prazo legal que você tem que respeitar. Você tem previsão de começar a entregar os uniformes? O material a gente vai entregar primeiro. Não, o material escolar? O material escolar vai ser entregue primeiro, eu ainda não tenho a data. Sim, mas não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Né? Já o uniforme vai demorar um pouco mais. E aí começa já em agosto uma nova licitação, já para o ano que vem já... Isso, a nossa intenção já é nessa licitação, a gente já está incluindo do ano que vem. Para que no ano que vem, sim, aí a gente vai fazer a entrega no início do ano letivo. Sim, aí sim. Então não obriga você cada ano a fazer uma nova licitação. Não, necessariamente esse ano a gente já está providenciando para o ano seguinte, já pensando no ano de 2018. Na Câmara Municipal, todo mundo fala o seguinte, é uma boa secretaria porque tem o dinheiro carimbado. Automaticamente vai o dinheiro para... Muito fiscalizado, hein, Gurupi? Oi? É um dinheiro muito fiscalizado. Claro. Sim. Então, é um dinheiro que vem... Uma verba federal que vem, que é muito fiscalizado, e as responsabilidades dela são gigantescas. Gerir
todo esse investimento que é gigantesco, né? Você Sim. poderia até falar O que eu estou Não, falando, então, é ô, Nilson, muito. é porque um dinheiro carimbado automaticamente tem que ir para a Secretaria da Educação, como Sim. também tem um dinheiro que é carimbado, que tem que ir obrigatoriamente para a área da saúde. Na verdade, o que acontece na educação, eu até tenho, assim, às vezes as pessoas falam, Ana, mas esse discurso politicamente não é muito bom. Mas, para ser bem honesta, vocês que estão em casa assistindo a gente aqui, as pessoas perguntam, Ana, qual o seu maior projeto, né, para a educação de Osasco? Diante das situações que eu me deparei agora no início do ano, nesse período de 4 meses, sendo bem sincera com vocês, bem sincera, o meu maior projeto para a educação de Osasco hoje é fazer funcionar o que a gente tem, funcionar bem, ter qualidade. É esse o meu principal projeto. Eu acho que não adianta a gente vir com um discurso de projetos mirabolantes, de se você não faz funcionar bem o que existe. A valorização dos funcionários da educação, e quando eu falo funcionários da educação, não é só a valorização do professor. Entendam, porque as pessoas também têm isso. Quando você fala de educação, pensa só, o professor não é valorizado de fato, não. Mas não é só o professor. Eu quero registrar aqui que nós temos todo um grupo de apoio na educação que é fundamental para que as coisas aconteçam. Uma escola não acontece sem professor? Não, não funciona sem professor. Mas também não funciona sem o zelador, não funciona sem o servente. Exatamente. Então, é um conjunto de Conjunto profissionais. de engrenagens, né? Sim, Se uma falhar ali... sim. E não podem ser esquecidos, discriminados de forma alguma. Então, a gente tem esse olhar, né? O prefeito tem um compromisso de tirar da cidade de Osasco essa história de que Osasco é a cidade que pior paga o profissional da educação. Infelizmente, é a realidade hoje do nosso município. E o prefeito já assumiu esse compromisso. O professor ainda não recebe o piso nacional? Não, ainda temos em Osasco, agora em maio vai ser corrigido isso, né? O piso, nós temos ainda uma categoria que é de professor de desenvolvimento infantil, que ainda ganha abaixo do piso nacional. Aquela verba do Fundeb que é distribuído quando não é usada exatamente para os professores, que tramita pela Câmara Municipal, tem que aprovar urgentemente para dar esse valor para os professores. Esse dinheiro do Fundeb, quando não é usado, automaticamente tem que ser devolvido para o governo federal. Não, mas ele é sempre utilizado. Na verdade, sim, é utilizado, né? A gestão passada fez uma opção por utilizar o dinheiro do Fundeb para pagamento de folha. Foi a opção que foi feita. Então, não, o recurso é utilizado, né? O que a gente tem, para vocês terem uma ideia hoje no município, a gente tem várias questões pendentes e no início do ano, antes do início do ano letivo, na semana anterior do início do ano letivo, nós organizamos, isso não foi uma ideia minha, é algo que já acontece há muitos anos na rede, uma reunião com todos os profissionais da educação. Lógico, como é um número muito expressivo, que eu já falei, quase 8.000 funcionários, então foram divididas em 13 reuniões. Correto. Com uma média de 400, 500 profissionais por reunião, em 3 dias de reunião. E aí, ali eu disse que nós íamos dividir a educação por prioridades, porque nós pegamos diversas situações emergenciais e não tinha pernas para atender tudo de uma vez. Então, como que nós fizemos? Primeira, prioridade número 1. Qual foi? Por incrível que pareça, vocês não acreditam, mas ter professor em sala de aula, em todas as salas de aula. Porque nós pegamos uma situação em que nós tínhamos uma falta na rede municipal de 1.700 professores. 1.700 Isso significa 1.700 salas de aula sem professor. Aí vocês vão perguntar, puxa, mas a gente não percebeu esse caos no início do ano letivo, porque é um caos. 1.700 salas de aula sem professor? Por que vocês não perceberam isso? Porque nessas reuniões eu fiz um apelo aos professores, no caso, porque eu não estou nem entrando no detalhe da falta de profissionais de apoio. Aos professores, eu fiz um apelo para que aqueles que pudessem dobrassem o período, fizessem hora extra, assumissem outras salas de aula, assumissem alunos de sala de aula sem professor, que ele não tem obrigação de fazer isso. E eu aproveito a oportunidade para agradecer os professores da rede municipal de Osasco, porque eles foram solícitos e atenderam a esse meu apelo. Diante desse atendimento dos professores, dessa sensibilidade dos professores de entender a situação, nós chegamos a um número no início do ano letivo de 2.250 alunos
sem aula, de uma rede de 67 mil alunos. Então, eu considero que foi até um número positivo. Proporcionalmente positivo. Assim, é lógico, não conseguimos solucionar o problema, era praticamente impossível, mas minimizamos o problema. Né? Esses alunos que ficaram sem aula terão as aulas repostas. Contrapartida disso, para poder contratar esses professores, o que nós fizemos? Tivemos um diálogo com o promotor público com relação ao processo seletivo emergencial. Confesso que fiquei até um pouco envergonhada de ter que passar, olha, eu preciso de um processo seletivo emergencial para a contratação de 1.700 professores. Porque é uma situação, mas o que aconteceu? Os contratos, muitos venceram em dezembro, Osasco já vinha de um déficit de professores o ano passado, com os contratos que venceram em 31 de dezembro, então esse déficit só aumentou, e o processo seletivo que havia ocorrido para professores o ano passado foi anulado, foi cancelado em novembro. Então eu não tinha possibilidade de um processo seletivo vigente para chamar os professores de imediato. Aí nós fizemos esse processo seletivo, seguindo as orientações do Ministério Público, não foram determinações, foram orientações, para que fosse feito com prova, para que fosse feito com prazo maior de inscrição, e ainda estamos agora, no mês de abril, essa semana, ainda estamos contratando professores desse processo seletivo. Nós estamos para entrar no intervalo aí, Sim. um rápido intervalo, mas antes eu quero agradecer a todos aqui do Facebook que estão nos assistindo, que tem até feito comentários aqui. Deixa eu ver se eu abro a imagem aqui. Marli Cardoso está assistindo, Charles Fex está assistindo, Valquíria Maier, admiro muito a Ana Paula ao aceitar a Secretaria de Educação, mostra que é uma guerreira, confio na sua honestidade e competência. Pepe Blas está assistindo, Eugênia Ponciano, tenho fé que vai dar tudo certo. O vereador Robertinho Mendonça, lá de Barueri, parabéns Ana Paula, realmente não é fácil, mas com determinação iremos conseguir fazer o melhor para a nossa população. No todo abraço, um ótimo dia para todos vocês. O Jair Edson Coppola, não esquecer, além do uniforme dos alunos, também tem as faxineiras, tem os uniformes das faxineiras, cozinheiras das escolas. Mauro Sérgio está assistindo. Então, nós vamos entrar para um rápido intervalo e ela vai continuar aqui com a gente falando da educação. Eu quero mostrar para vocês aqui um diploma de mérito da comunicação que a Polícia Militar do Estado de São Paulo concedeu ontem para a TV Osasco. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá, rapidinho. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, esse é o segundo bloco, hoje entrevistando a secretária da Educação de Osasco, Ana Paula Ross. Eu estava falando, nós tivemos que cortar ela, mas só para dizer para você aqui, Ana, que deixa eu colocar o meu óculos aqui, meu binóculo, que eu não enxergo direito, a pergunta do Facebook aqui, que está nos assistindo, Elinan Abib, comente sobre a greve geral, né? Você havia comentado nos bastidores sobre a ausência das crianças hoje na escola, não é isso? Antes de vir para o programa, a gente estava fazendo um levantamento geral na secretaria, na escola por escola, para identificar a participação, né, dos funcionários, para identificar também a presença dos alunos, a quantidade de alunos por escola. E, assim, é diferente, variando bastante. Nós tivemos algumas situações em que escolas tiveram algum tipo de ameaça, se abrir amanhã, aquelas coisas assim. As pessoas fazem um pouco de terrorismo também, então isso inibe muitas as pessoas. Os pais estavam com muito receio de violência, a gente tem observado alguns episódios, né, isolados de violência. Então a frequência caiu bastante, né, isso de uma forma... Não tenho ainda fechado, eu saí da secretaria, a gente estava fazendo levantamento, porque são 140 escolas, então a equipe de supervisores estava ligando escola por escola para poder ter esse número. Eu tenho os números individualmente, ainda não peguei, na verdade já deve ter na secretaria essa hora esse número, mas eu ainda, quando saí de lá, ainda não estava pronto, o número geral da parte da manhã, nós vamos refazer esse cálculo na parte da tarde, isso. Mas assim, de um modo geral, dá para observar que muita falta de aluno, algumas justificam... Professores foram todos? Nem todos, mas boa parte presente nas escolas. Eu tenho escolas com casos assim de ter todos os profissionais, não só professores, mas os profissionais de apoio, e com 7 crianças, 12 crianças, tem algumas situações assim. Mas isso está de uma forma geral, eu acho que não é só na rede municipal, na rede pública municipal.
porque minha filha foi para a escola hoje cedo e ela me mandou uma foto. Ela falou, mãe, de 40 alunos, só 8 hoje na sala de aula, né? De 40 alunos. Muita gente aproveitou já. Então, assim, eu acredito que seja de uma forma geral. Né? A gente está acompanhando, está fazendo esse levantamento e vamos aguardar, né? Ainda estamos no meio do dia. Eu tenho umas perguntas aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. A Ana Campos, final do telefone dela é 1749. A alfabetização de adultos será contemplada em quanto tempo, senhora secretária? Não, nós já temos na cidade de Osasco, na educação, nós temos o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que acontece no período noturno em algumas das nossas unidades. A Márcia Carneiro, final do telefone 4497. Secretária, há projetos para a educação em tempo integral para o município? Sim, a gente tem já uma escola piloto que tem esse atendimento de período integral. No momento das 140 escolas, apenas uma escola oferece esse atendimento. Mas, como eu disse, não adianta a gente vir com grandes projetos nesse primeiro momento, sem colocar a casa em ordem. Né? Primeiro tem que funcionar. Nós temos, como eu disse a vocês no início, né, eu dividi por prioridades. A segunda prioridade com relação à legislação, a gente tem que cumprir, já deveria ter sido cumprido isso, até 31 de dezembro do ano passado, que foi o compromisso firmado aqui pelo município e não foi cumprido, 1/3 da jornada para os professores de educação infantil. Foi cumprido para o ensino fundamental e não foi cumprido para a educação infantil. E isso é a nossa segunda prioridade. Então, agora, contratando professores para todas as salas de aula, a gente vai aplicar 1/3 da jornada para a educação infantil. E a terceira prioridade, que é, assim, algo que a rede já pede há muito tempo, a rede de professores, que é a discussão do plano de carreira. E aí não só a discussão, porque ele já vem sendo discutido há muito tempo e na prática nada acontece, mas é discutir e, de fato, fazer as mudanças necessárias no plano de carreira do professor aqui de Osasco. Nós tivemos, o nosso programa já passou de 2 anos, né, Gurupi? Já passou de 2 anos, porque o programa da Polícia Militar, que é a PM e a Comunidade, que vai ao vivo aqui às segundas-feiras, já completou 2 anos. E surgiu nesse programa aqui, quando veio o comandante da PM aqui, nós entrevistamos ele, o comandante CPM-8, né? É o Coronel Viana. E na realidade, o Coronel Viana, é tão dinâmico o programa aqui, quando ele apresenta às segundas-feiras, que o programa já é apresentado no estado, todo o estado de São Paulo, e a PM reconhece como um programa oficial dela lá. E ontem, nessa quinta-feira, a TV recebeu lá o diploma de mérito da comunicação, passado pelo comandante-geral da PM, ao Paulo Contim, que é o diretor da TV. O coronel PM Nivaldo César Restivo, então, entregou ao Paulo Contim esse diploma aqui, que muito nos engrandece, né? E parece que tem algumas fotos aí da entrega. E nós agradecemos à Polícia Militar e a todos aqueles que assistem o Paulo lá recebendo o diploma, né? Tá certo? E nos engrandece, é a TV comunitária que atende toda a região, as 11 cidades aí, e que nos concedeu esse diploma. E parabéns à PM, parabéns ao programa, PM à comunidade, e que continue assim. Logo, logo nós vamos ter um programa aqui diferenciado também, que estamos acertando aqui. Se a Ana Paula recebeu um convite aqui para ter um programa na TV, não sei se ela vai aceitar, quem sabe logo, logo ela vai estar aqui com o programa dela também. Pode continuar, Gurupi. Pois é, você está no programa Fala a Verdade, através do WhatsApp 981420208. Você participa, faz a para a nossa convidada, vereadora, secretária de Educação. Eu sei que a senhora falou que não tem grande projeto, que o mais importante é funcionar. Mas essa semana, uma iniciativa em Guarulhos, que foi até um tipo de reportagem do SPTV, falando da questão do grafite. O grafite nas escolas. Existe alguma ideia nesse sentido para Osasco? Não, especificamente, pelo menos não no momento, com relação ao grafite, no momento nós não temos um projeto. Eu sei que a Secretaria de Cultura, sim, tem projetos nessa área, como já aconteceu na cidade de Osasco. Na época em que eu fui secretária de assistência social, na assistência nós tivemos um projeto relacionado ao grafite, né, a arte do grafite, dentro da Secretaria da Assistência. Nós tivemos esse projeto com os jovens que eram atendidos no contraturno escolar pela assistência social naquela época. A pergunta é o seguinte, você teve pela Câmara Municipal, qual é a colaboração dos vereadores para com a secretária? O que os vereadores, porque muitos projetos do Legislativo na área da educação, qual que você acha que poderia ser destacado neste momento?
Não. Na verdade, nós temos alguns projetos vinculados à Secretaria da Educação, alguns que serão encaminhados à Câmara Municipal, outros que já passaram, já estão na Câmara, né, e ainda não foram votados. Eu posso aqui dizer de um que eu considero até um projeto relativamente simples. Algumas escolas foram inauguradas, algumas unidades escolares foram inauguradas no ano passado e não passaram elas foram inauguradas, as escolas foram criadas, mas não foram criados os cargos daquelas escolas. Então, são escolas em que eu não tenho como nomear oficialmente uma diretora. Eu tenho ali uma pessoa que responde pela unidade escolar, mas sem o cargo de direção escolar, com um cargo provisório da secretaria, que é uma situação irregular. E para que seja regularizada, a Câmara tem que votar a criação dos cargos de gestores dessas unidades escolares que foram inauguradas no ano passado. Esse é um projeto que está na Câmara. Agora, a relação com a Câmara é uma relação muito boa. Eu tenho... Assim, eu particularmente, falando como secretária de Educação, tenho recebido alguns vereadores na educação que buscam para conhecer um pouquinho da dinâmica, conhecer um pouquinho como que funcionam, como funciona a Secretaria de Educação, de que forma, se colocando à disposição para auxiliar, para ajudar a Secretaria. Então, assim, eu estou com um ótimo relacionamento, né? Nós temos uma vereadora que foi secretária de Educação, então conhece muito bem os problemas da Secretaria, também tem sido sempre muito solícita, muito simpática ali. Eu com a Câmara tenho um bom relacionamento. Deixa eu só falar aqui que o meu primo, Luciano de Alexandre, muito tempo que eu não vejo ele, foi uma surpresa aqui para mim, ele mora lá em Goiás e está nos assistindo. Um grande abraço, primão. Que grande cidade abraço. de Goiás? Ele mora perto de Goiânia, lá não lembro do nome da cidade. Aparecida de Goiânia. Meu cunhado lá em Bernardino de Campos, como sempre freguesão do meu programa, está nos assistindo, o Manuel, português. Luiz Tesourinha, que você conhece, Sim, né? Boa beijão. tarde, Nilson Martins, um forte abraço, Ana Paula Rossi. A Valquíria Maier está perguntando, Ana Paula, por favor, fala a respeito do concurso para gestores e professores. Alessandro Marinho Moraes, por que não temos concurso para diretores, Ana? Você tem condições de mudar essa situação, parabéns. A Cátia Conde, né? Sim. Está nos assistindo. A Regina Márcia, professora de São Paulo, psicopedagoga, também está nos assistindo, participou do nosso programa aqui, lançou um livro muito importante, que eu vou fazer questão de levar até você para mostrar um livro para as crianças, que ela lançou aqui no programa, já está na 5ª edição. Robson Cotaiti Lopes está nos assistindo. E, Regina, parabéns, vocês são ótimos. E muitas curtidas aqui, você está vendo que está vendo muitos coraçõezinhos aqui, muito positivo. Pode continuar, Gurupi. Posso responder a pergunta? Claro, são várias. Eu falo muito, gente, me corta. Mas, assim, com relação ao concurso público, né, nós temos previsão já um concurso público, e eu não sei só dizer qual o prazo, mas eu sei que vai ser no mais curto possível, porque é uma situação emergencial, inclusive, da Prefeitura, então serão vários concursos públicos nas mais diversas áreas. Isso já vem, logo vai ser... Só de professores são 1.700. Logo vai ser anunciado, aqui. Porque nós fizemos mais, um processo seletivo, provavelmente mais, fizemos um processo seletivo, mas já fui informada pelo jurídico da Prefeitura essa semana que nesse novo concurso público que será lançado em breve, já vão contemplar os professores também, para que a gente não tenha problema no início do ano que vem. Então, já vai fazer um concurso público para professores em um breve espaço de tempo, concurso público para professores, tanto PEB 1 como PEB 2, PDIs, mas também temos previsão, o prefeito Rogério Lins já assumiu o compromisso nessas reuniões que nós tivemos no início do ano, essas 13 reuniões, de que nós teremos também, isso é um pouquinho mais para frente, concurso público para gestores aqui no município, o que eu acho, assim, extremamente positivo. Muito bom. Gestores, que são diretores de escola, vice-diretores e coordenadores pedagógicos. Tá certo. Você está vendo a música aí, né, Gurupi? Na hora do intervalo, fazer o intervalo. Mas antes disso, participe conosco. 981-420-208 é o nosso WhatsApp, ou então pelo Facebook. Eu gostaria que depois do intervalo, ela falasse um pouquinho sobre a questão do 7 de setembro. Todo mundo acha que é longo, mas Osasco tem uma tradição que eu acho que o tema... A educação sempre está presente no desfile de 7 de setembro. Então vamos lá, rápido intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Vamos lá.
entrevista boa, o tempo passa muito rápido, já estamos no último bloco. Temos tantos temas para conversar com a secretária, né, Gurupi? Pois é. Posso fazer um jumbo agora? 3 perguntas de uma vez só? Eu queria antecipar aqui, depois que você vai falar sobre o 7 de setembro, já perguntar para ela sobre o transporte escolar gratuito, que a prefeitura tem o transporte escolar gratuito, mas tem alguns critérios, né? Você falou que intervalo, né? Você poderia falar rapidinho sobre isso? Aí já entra no tema do Gurupi. Fala você primeiro, responda a sua primeiro? Então, isso, porque eu sei o tema que ele vai entrar. Nós temos o transporte, nós temos um setor na Secretaria que cuida só do transporte escolar gratuito. Atualmente atendemos uma média de 2.500 alunos da rede municipal. Eu acho importante também esclarecer aqui que a rede municipal, ela contempla crianças de 4 meses até 11 anos. Então, a nossa responsabilidade da rede municipal é até o 5º ano. As creches também pertencem à Secretaria? Creches e até o 5º ano, do ensino fundamental 1. O ensino fundamental 2, não, as creches já foram da assistência social. Na época que minha mãe era da promoção social, do fundo social, a creche era vinculada, as creches eram vinculadas. Fora 140 unidades escolares, né, que nós temos vinculadas à Secretaria de Educação, nós temos também 17 creches conveniadas. E já que você falou de creche, não fez a pergunta, mas eu quero passar o recado para quem está assistindo. Hoje, um grande desafio da educação municipal, não é exclusividade do município de Osasco, mas eu acho importantíssimo esclarecer isso para quem está assistindo. Nós temos uma fila de espera de vaga em creche, hoje no município de Osasco, de praticamente 7.000 crianças. Então, as pessoas reclamam, eu estou na fila, não consigo. 7.000 crianças? 7.000 crianças. E nós temos, assim, alguns projetos já em andamento. Nós temos em construção 12 creches previstas para construir, 2 já em construção, uma será entregue provavelmente, eu acredito que em 2 meses a gente entregue uma creche no Jardim São Pedro, tem outra já em construção no Novo Osasco, nós temos 8 creches em convênio com o governo federal, 2 creches com o governo do estado, 2 com recurso próprio. Totalizando 12 creches, mas fora isso nós temos assim, foi feito um estudo intersecretarial, um levantamento de quais as possibilidades de atendimento o mais rápido possível para minimizar, mais uma vez não para solucionar, porque essa fila ela sempre existiu, mas para minimizar essa fila de atendimentos mais emergenciais, como organizações sociais, fazer convênios, mais convênios. Então, a gente está estudando isso. A gente espera no 2º semestre apresentar já algumas soluções mais imediatas para essa fila de espera. Certo. E especificamente para a fila em creche. Ficou a questão do 7 de setembro. Muita gente pensa que está distante 7 de setembro, mas a necessidade, portanto, de uma organização. Já existe a questão do tema. E outra questão que sempre me chamou a atenção, a fanfarra de Osasco. É tradição, é famosa em todo o estado de São Paulo. Eu recordo que uma lá do Novo Osasco chegou a ser vice-campeã estadual. Como é o trabalho que a Secretaria está trabalhando em cima desses 2 temas aí? A questão da fanfarra nas escolas e o 7 de setembro. Você está certinho, Gurupi. Na verdade, parece que está distante, mas para a gente lá na educação está muito próximo. Então, a gente já começa a organizar o desfile 7 de setembro no mês de março. Então, nós já iniciamos a discussão, o primeiro momento é a discussão sobre o tema, e nós estamos querendo fazer algo diferente esse ano, no 7 de setembro, vamos ter a participação das escolas, das entidades, associações que geralmente participam do desfile, já de 7 de setembro, já tem toda uma organização na Secretaria, todo mundo já... O 7 de setembro, o desfile é organizado pela Secretaria de Educação? Pela Secretaria de Educação, a organização é pela Secretaria de Educação, permanece com a Secretaria. O tema já foi definido, É segredo ou já pode ser? Eu vou dar uma dica, Osasco revive valores. Tá bom. Tá uma dica. E, assim, a gente pretende... nós estamos num ano difícil, no nosso país, enfrentando muitas dificuldades, na área da economia. E a gente vai tentar usar de muita criatividade e diminuir o recurso que é investido no desfile 7 de setembro, sem perder a qualidade, a beleza do desfile, mas entendendo o momento que o nosso país vive. Então, a gente está fazendo algumas adaptações e o que eu posso dizer é que na Secretaria nós temos pessoas muito, mas muito criativas
e que vai ser muito bonito. Então, eu já deixo aqui, fica o suspense aí. A gente está planejando coisas muito bonitas para o desfile de 7 de setembro. Legal. Questão das fanfarras? Também teremos, já começamos assim, que palavra que eu usaria aqui? Já estamos desenvolvendo, organizando as fanfarras das escolas, porque as escolas têm algumas dificuldades de professor, e a gente já providenciou isso e isso já está em andamento. Nós vamos ter escolas apresentando suas fanfarras, sim, no 7 de setembro. Eu sei que é do governo do estado de São Paulo, aquela questão dos finais de semana, as escolas abertas para a população. Na questão das escolas municipais, como é que é esse trabalho? Não, nós temos um projeto na Secretaria de Educação, Eu Tenho Futuro, assim, que desenvolve diversos projetos, e existe a possibilidade, sim. O ano passado foi desenvolvido nas escolas municipais um projeto Sábado na Escola, eu não me recordo se o nome é exatamente esse, mas que eram atividades. E a gente percebeu, olhando os relatórios dessas atividades que aconteceram ano passado, de que a frequência e a participação da comunidade não era a esperada, não foi a esperada. Era uma cobrança, mas não teve um retorno. Por algum motivo, então a gente está fazendo um estudo para que, quando a gente tem sim projeto de fazer novamente, desenvolver essas atividades, mas a gente quer fazer um trabalho anterior de sensibilização dos pais de alunos, identificar quais as áreas de interesse, cada região, porque cada um tem a sua diferença, tem a sua qualidade, tem a sua, está me fugindo a palavra aqui, tem a sua especificidade. Então, você tem que respeitar isso, cada região, identificando isso para a gente, de fato, abrir a escola para a comunidade e que ela participe. É esse o nosso objetivo, né? Então, mas a gente tem projetos, sim. Independente dos projetos da educação, nós temos diversas parcerias na Secretaria com secretarias de esporte, cultura, onde já são desenvolvidas várias atividades aos finais de semana nas nossas escolas, que não são projetos específicos da Secretaria de Educação. Eu posso dar um exemplo aqui, que recentemente eu estive com o prefeito Rogério Lins e alguns secretários, nós estivemos visitando no sábado um projeto que teve início em uma das nossas unidades, que foi o projeto de patinação. E assim, surpreendeu, porque era o primeiro dia, era o lançamento do projeto, uma parceria com a Secretaria de Esportes, e lotado de pessoas da comunidade, as crianças curtindo demais, então que é um projeto específico com professores qualificados, material de segurança, tudo para patinação. Então a gente tem em diversas regiões e cada uma a sua especificidade, então tem o que a comunidade quer. Aí a Secretaria de Esportes entra com a atividade. Eu sei, mas eu queria que você esclarecesse para todos a diferença das escolas municipais e a escola estadual. Que Osasco também tem escola estadual, mas aí todos pensam que todas são estaduais, e não é, né? Não. As escolas municipais, como eu disse, todas as escolas até o 5º ano, Isso. que é o ensino fundamental 1, são de responsabilidade do município. Então, da Secretaria Municipal de Educação. A partir do 6º ano, são escolas vinculadas à Secretaria de Estado de Educação. E aquele projeto que o governo queria jogar tudo para o município? Aí levaria, portanto, a educação até o ensino fundamental, né? Na verdade, assim, é a municipalização do ensino fundamental 2, que é do 6º ano ao 9º ano. E existe isso no plano de governo do prefeito Rogério Lins, existe essa previsão, sim, do município assumir a gestão também do 6º ao 9º ano. É que isso não tem como a gente assumir nesse primeiro ano, como eu disse, existe. Mas o governo o Estado já disponibilizou, o município que quiser passa. Sim, não, o governo do Estado sim. Daí é uma decisão que cabe aos municípios. A questão na verdade, para que as pessoas, é mais comum a pessoa falar merenda escolar, da alimentação escolar também. Sim. Né? E no município de Osasco, a alimentação escolar do Estado já foi de responsabilidade do município. Se eu não me engano, em 2015, o município abriu mão de ter a gestão da refeição, da alimentação das escolas do Estado. E o ano passado, quando o Rogério anunciou que eu assumiria a Secretaria de Educação, eu fui procurada pela diretora regional de ensino, solicitando se eu teria interesse, né, perguntando se eu teria interesse em rever esse convênio com o governo do Estado da alimentação. Eu falei, olha, nesse primeiro ano, eu não vou assumir esse compromisso, porque nós não tivemos transição, o período de transição, e eu não me inteirei da situação da secretaria. Eu achava assim que seria uma irresponsabilidade da minha parte assumir mais esse compromisso da gestão da alimentação escolar do ensino fundamental 2, que é do Estado,
sem ter ainda o conhecimento da secretaria e da situação da secretaria. Mas é algo que a gente tem essa possibilidade de assumir, sim, pode ser que a partir do ano que vem. Secretária, infelizmente nós chegamos ao final do nosso Passa programa. muito já mostraram rápido. A placa ali. Rápido. Gurupi quer falar algo rapidinho, Gurupi? Não, era mais uma questão até política. Eu quero saber se existe uma cobrança por você ser filha do ex-prefeito da cidade de Osasco, Francisco Rossi, uma cobrança maior por parte de ser vereadora, ser filha de um político na secretaria. Olha, Gurupi, para ser bem honesta, eu não percebo que exista uma cobrança maior, né? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior, né? Por carregar o nome do meu pai, né? O sobrenome Rossi, isso sempre eu achei que é uma grande responsabilidade. Agora, eu destacaria o aspecto positivo. Eu acho que essa herança me dá muita credibilidade. Então, eu quero aqui agradecer ao meu pai por essa credibilidade, porque De abraço ao Francisco Rossi. Verdade, em respeito ao meu pai, as pessoas têm muita confiança no meu trabalho. E aí sim, aí não vem muita cobrança, mas vem muita responsabilidade. Certo. Quero te agradecer a presença aqui. Volte mais vezes. Estou à disposição, eu agradeço o convite. Estão abertas aí, a secretária e a nossa amiga Ana Paula Rossi, tá bom? Foi um prazer imenso tê-la aqui. Gurupi, obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço, Nilson, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, um bom final de semana. Dizer a vocês que o programa Brasil by Night reestreia a segunda temporada, né? No dia 5 de maio agora e vai às 23 horas sob o comando do Cícero Walter. Está aí o recado, Cícero. Brasil by Night, dia 5 de maio, está de volta. Programa muito legal, com culinária, entrevistas, muito bacana mesmo. Eu participei, é muito legal. Eu quero desejar a todos um excelente final de semana, com segunda-feira aí o feriado do dia 1º de maio. Você vai viajar? Hã? Você viaja? Eu estou indo lá visitar de novo a minha irmã lá em Bernardino de Campos, volto na segunda-feira, porque lá é o meu segundo paraíso, né? Eu sempre falava que o meu paraíso sempre foi o Conjunto dos Metalúrgicos, mas a cidade onde eu me criei, que eu nasci em Manduri, mas me criei lá em Bernardino de Campos, estou retornando para lá, realmente, o Gurupi conhece, já passou por lá, teve um jogo de futebol uma vez lá, né, Gurupi? Muito legal, Belo de um churrasco, tá certo? Inclusive, a pessoa que marcou muitos gols, nós, hoje é o prefeito lá, meu primo Dilon Rodrigues Martins, mas eu estarei viajando sim, um final de semana lá deve ser melhor aqui o tempo, porque o tempo aqui parece que está frio, né? Mas lá geralmente nós nos adaptamos, tá bom? Então, um grande final de semana a todos. Quarta-feira estaremos de volta com um novo Fala a Verdade. Fiquem com Deus e aproveitem bem o feriado. Até lá. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Obrigada mais uma vez. 7 da manhã, patrão reclama e manda embora quem atrasar.